Olá, tudo bem? O meu nome é Gáudio, eu sou professor de Direito Material e Processual do Trabalho. Além disso, presido o Instituto Dia de Formação Jurídica Estratégica. Sou um dos sócios fundadores da Sociedade de Advogados Masquieto de Paula, que tem procurado desenvolver uma atuação perante o Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo, e o Supremo Tribunal Federal, em causas trabalhistas de maior complexidade. Eu estou aqui para comentar brevemente os principais impactos da decisão que acaba de ser anunciada do Supremo Tribunal Federal em relação à DPF 324, que trata do tema da licitude da terceirização em atividades finalísticas. Pois bem, para entender as consequências principais dessa decisão, eu preciso fazer um breve recuo. Não é? O tema da terceirização nunca foi objeto no nosso país de uma legislação específica. Não é? O que nós tínhamos era a Lei 6.019/74, que tratava, na verdade, de trabalho temporário, não de terceirização no sentido estrito. No vazio, na inércia do legislador, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, findou por estabelecer alguns marcos. E a primeira referência que nós temos em relação a esse aspecto é a súmula 256. A súmula 256 do TST foi a súmula que restringiu a terceirização àquelas hipóteses indicadas expressamente em lei, isto é, serviço de vigilância e trabalho temporário. Muito bem, essa súmula veio a ser cancelada e em seu lugar surgiu a súmula 331. O que fez a súmula 331? Alargou o objeto passível de terceirização, objeto terceirizável, ao se admitir a possibilidade de terceirização de serviços especializados ligados à atividade meio. Ao lado disso, restringiu em certa medida a terceirização ao instituir alguns requisitos para o reconhecimento da sua regularidade. Então a terceirização deveria ser vista como excepcional e só poderia ser admitida se atendidas três exigências fundamentalmente. Primeiro, trabalho em atividade meio. Não se admite terceirização em atividade fim do tomador de serviços. Segundo, ausência de subordinação direta entre o tomador de serviços e o trabalhador terceirizado. Em terceiro lugar, ausência de pessoalidade, mais uma vez entre o tomador e o terceirizado. Isto é, o tomador não pode cometer nenhum ato de ingerência no processo de escolha desses trabalhadores terceirizados que são oferecidos pela empresa de prestação de serviços com a qual celebra um contrato regido essencialmente pelo Código Civil. Muito bem, eis que em 2017, pela primeira vez no nosso país, surge uma lei específica para tratar do tema terceirização. E que lei foi essa? A Lei 13.429, que instituiu uma série de regras a respeito de terceirização, entre as quais se destaca a possibilidade de a empresa de trabalho, ou melhor, a empresa tomadora de serviços, contratar serviços determinados e específicos em qualquer ramo. O objetivo da lei, nesse aspecto, foi exatamente o de afastar a exigência da terceirização em atividade meio, essa restrição instituída pela súmula 331. Além disso, a Lei 13.429 também incluiu alguns requisitos de regularidade da terceirização, que seriam, primeiro, a vinculação ao objeto contratado. Então, o tomador de serviços não pode se valer do trabalhador terceirizado para o desenvolvimento de atividades diversas daquelas que são objeto do contrato de prestação de serviços. Além disso, a ausência de qualquer vinculação anterior com o trabalhador terceirizado no interstício mínimo de 18 meses. Então, o trabalhador terceirizado não pode ter prestado serviços para aquela mesma empresa com uma outra configuração, como, por exemplo, na condição de empregado, por exemplo. Muito bem. Após o advento da Lei 13.429, ainda no ano de 2017, como sabemos, surgiu a Lei da Reforma Trabalhista, a Lei 13.467, que também, entre outras coisas, alterou a Lei 6.019/74, ao instituir de maneira ainda mais expressa a possibilidade de terceirização à atividade finalística. De que modo fez isso? Admitindo a execução de quaisquer de suas atividades, essa foi a expressão usada na lei, inclusive a atividade principal do tomador de serviço, para não deixar dúvida quanto a esta possibilidade. Ao lado disto, instituiu um outro requisito, que é o da capacidade econômica do prestador de serviços, que deveria ser compatível com a sua execução. E de que modo isso tem sido interpretado? Então, vários doutrinadores, vários juízes do trabalho
tem dito que essa capacidade econômica tem que ser aferida, em primeiro lugar, não só do ponto de vista formal, isto é, do ponto de vista do capital social indicado na lei, que deveria ser proporcional, né, ao número de trabalhadores terceirizados, mas também um outro aspecto importante. Essa capacidade deveria ser analisada não apenas no início do contrato, mas durante todo o seu curso. Pois bem, em resumo, qual é o cenário atual que nós temos de acordo com essas definições que podem ser extraídas da lei, não é? Conjugada com essa jurisprudência consolidada? Então, atualmente, a terceirização é admitida, não é? Em atividade fim, desde que sejam respeitados alguns requisitos. Primeiro, vinculação ao objeto contratado. Segundo, ausência de qualquer vínculo anterior, no exercício mínimo de 18 meses. E, em terceiro lugar, capacidade econômica do prestador de serviços. Ao lado desses três elementos que estão na lei, persistem os que a súmula 331 indica: ausência de subordinação direta e ausência de pessoalidade. Esse é o cenário atual. Muito bem. Nesse contexto, nós podemos perguntar qual é o sentido dessa nova decisão do Supremo, já que a DPF 324 tinha precisamente como sua principal pretensão a de autorizar a terceirização em atividade fim, com fundamento nos princípios da livre iniciativa e da legalidade. Muito bem. Qual é o sentido? Houve, né, ao longo da discussão que se iniciou no Supremo, o debate sobre a perda de objeto ante o advento desses novos marcos legais, que instituíam a possibilidade de terceirização em atividade fim. O que o Supremo disse? Não houve perda de objeto. E por que não houve? Porque esta ADPF tem em vista a situação anterior a esses marcos legais. Então, esta decisão do Supremo, primeiro aspecto importante, se aplica aos casos anteriores de terceirização promovida antes do advento da Lei 13.429. Esse é um primeiro ponto importante. Segundo, de acordo com a certidão de julgamento já publicada, não é, esta decisão autoriza expressamente a terceirização em atividade finalística, em relação a esses casos anteriores. Terceiro, essa tese se aplica até mesmo aos processos que estão em curso no Justiça do Trabalho, incluindo aqueles com sentença transitada em julgado, desde que não tenha transcorrido o lapso temporal mínimo, ou melhor, máximo, de 2 anos, né? O prazo decadencial, como se sabe, para a propositura da ação rescisória. Então, essa tese é aplicada a esses processos em curso. Muito bem. Um outro aspecto a ser considerado aqui é o de que, para, entretanto, se aplicar essa nova tese a esses processos, é necessário estar diante de uma situação em que o único fundamento da decisão, que reconheceu a irregularidade da terceirização, tenha sido o da terceirização em atividade fim. Por quê? Porque muitas vezes a decisão também se vale da existência de subordinação direta, da existência de pessoalidade. E nesses casos, ainda que se possa transpor essa tese do Supremo para esses processos, essa tese não vai mudar o resultado do julgamento, uma vez que ela se lastreia também em outros argumentos. Pois bem, dito isso, quais vão ser os impactos, não é? E como se pode imaginar aí como tendências, não é? A reação da Justiça do Trabalho a essa decisão? É preciso ter em conta que, para a Justiça do Trabalho, eu me refiro aqui à jurisprudência já amplamente consolidada, há uma premissa fundamental, a de que a terceirização é excepcional e só pode ser admitida nas hipóteses e condições previstas em lei. Então, se você quer se valer da força de trabalho de alguém, tem que celebrar com essa pessoa um contrato por prazo indeterminado. Qualquer outro arranjo que fuja desse padrão, vamos dizer assim, dessa matriz, é considerado excepcional. Pois bem, além disso, há uma presunção de que a terceirização, não é? Essa intermediação de mão de obra, não é? de outro modo, não é? Essa terceirização vai levar a uma precarização das condições de trabalho. Fixada essa premissa, nós podemos já antever uma forte resistência do Justiça do Trabalho quanto a essa tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, é claro que a Justiça do Trabalho não vai se furtar a aplicar essa tese, mas vai analisar de maneira muito restritiva. E uma das primeiras reações que parecem
está no horizonte, vamos dizer assim, é o que eu imagino, diante da experiência que eu tive, né, ao longo de quase 15 anos assessorando ministros lá no Tribunal Superior do Trabalho, eu imagino que uma das formas, né, assumidas por essa existência será a de impor um rigor processual muito intenso na análise desses processos. Então, por exemplo, a necessidade de pré-questionamento desses dispositivos constitucionais que tratam do princípio da legalidade, quinto 2, da questão da livre iniciativa, né, artigos 170 até 174, alguns deles podem ser mencionados. Todos esses dispositivos vão ter que ser devidamente pré-questionados, todas as exigências contidas no artigo 896 da CLT vão ter que ser respeitadas para que a matéria possa ser devolvida. Isso com rigor bastante intenso. Em segundo lugar, pode-se imaginar também a inversão do ônus da prova, mesmo em relação aos requisitos negativos da terceirização. Né? E nesse ponto, por exemplo, vai caber ao tomador de serviços comprovar que não há, por exemplo, a pessoalidade. Não é? Vai ter que comprovar a efetiva capacidade econômica do prestador de serviços. Não é? Essa inversão do ônus da prova tem amparo, inclusive, na nova redação do artigo 818 da CLT, segundo alguns magistrados do trabalho entendem, não é? Porque seria uma homenagem ao princípio da melhor aptidão para a prova, de modo que aquele que tem melhores condições de provar, isso é, o tomador, seria obrigado a comprovar. Um terceiro aspecto, e aqui me parece que podemos estar diante de um risco muito grande, uma vulnerabilidade muito grande para os tomadores de serviços, que é o conceito de subordinação estrutural. Um conceito que surgiu na doutrina, especialmente do professor e ministro Maurício Godinho Delgado, e que consiste na inserção do trabalho terceirizado na dinâmica e cultura do tomador de serviços. E, em relação a esse aspecto, nós estamos diante de um conceito aberto, e se nós utilizarmos esse conceito aberto, conjugado com a inversão do ônus da prova, eu diria que nós vamos estar diante de uma situação de grande dificuldade processual para os que venham a defender a regularidade da terceirização. Como comprovar que o trabalhador não está inserido na dinâmica e cultura do tomador de serviço? Esse será um desafio enorme. Note que, se porventura algum desses requisitos não for cumprido, a consequência será a existência ou reconhecimento de um vínculo de emprego direto entre o trabalhador terceirizado e o tomador de serviço. Pois bem, essas são apenas algumas reflexões iniciais. A decisão, o acórdão ainda não foi publicado, é de se aguardar aí pelo menos algumas semanas, talvez alguns meses, para que nós tenhamos então acesso ao teor dessa decisão com todos os seus dobramentos. E aí certamente será possível fazer um exame mais detido, mais aprofundado das consequências processuais dessa decisão. De resto, eu me mantenho à sua disposição. Se tiver dúvidas, observações, por favor, encaminhe para trabalho@gaudio.com.br. Eu agradeço a sua atenção e continue contando comigo.